Que a gloriosa paz do Senhor esteja agora com você. Que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a terra. E o entendimento que só o Espírito Santo de Deus pode nos trazer, esteja conosco, esteja com cada um de nós. Que a palavra do Senhor, ela chegue no seu coração e ela transforme a sua vida, porque tem muito poder na palavra de Deus. Hoje, irmãos, hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o versículo 20 do capítulo 30 do livro 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 30, no versículo 20. Ele diz assim: o Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Ezequias era o rei de Judá, o rei de Jerusalém. E ele estava substituindo o pai dele. Ele assumiu o lugar do pai dele quando o pai dele faleceu, que era Acais. O pai dele era ímpio. O pai dele fez tudo errado e sofreu as consequências do seu erro. Como todos nós, quando erramos, nós sofremos as consequências do que fazemos. Não é Deus que está nos castigando, não. Somos nós que temos a tendência de pecar, de fazer diferente do que o pai ensina, e aí realmente saímos prejudicados e ainda culpamos o Senhor. Ainda colocamos a culpa nele. Nunca queremos assumir os nossos erros. Sempre queremos esconder. Dizer que a culpa foi de alguém. Então Acais, ele era mau. Ele não se arrependeu. Ele teve a oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ele ficou tão revoltado com Deus porque ele já fazia tudo errado. A idolatria era grande. Ele tinha imagens e colocava dentro do templo que Salomão fez para adorar a Deus, ao único Deus. Ele colocava imagens lá dentro, ele colocava todo tipo, ele profanava o templo do Senhor. Mas ele achou pouco. Ele fechou as portas do templo do Senhor. Esse foi um dos últimos atos dele. Fechou e pereceu. Porque, sabe o que foi que ele fez? Ele disse o seguinte: eu vou pedir ao Deus dos ímpios. Aí foi lá na Assíria e disse: eu quero adorar o seu Deus. Aí deu presentes ao rei da Assíria, se doou, deu até objetos da casa de Deus. Ele deu ao rei da Assíria. E o rei da Assíria fez aquilo que Satanás faz, oprimiu ele. Ele foi à procura de Satanás, pensando que ia ter alguma bênção de lá, dos falsos deuses deles. Aí o que foi que ele encontrou? Ele encontrou o opressor. Porque Satanás é opressor. Ele oprime. Aí ele ficou ali oprimido, arrasado. O que foi que ele fez? No lugar dele recorrer ao único que pode recorrer, Acais recorreu ao Deus deles. Aí foi a perdição total dele. Aí ele pereceu mesmo. E aí, Ezequiel, o filho de Acais, assume o trono. Quando ele assume o trono, está no 29. A frase que eu li está no capítulo 30. Eu vou no 29 dizer como foi que ele fez. A primeira coisa, ele só tinha 25 anos, viu? 25 anos. E tem gente que quando tem 25 anos,
Diz, não, ainda tenho tanta, vou começar vou fazer tudo que eu vi o povo fazendo de errado para poder fazer também, para quebrar minha cara também. Não. Ele tinha um péssimo exemplo do pai dele. Mas olha o que ele fez. Ezequiel tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que é reto aos olhos do Senhor. Ele não fez como o pai dele. Tem gente que diz, não, eu bebo porque meu pai bebia. Não. Você bebe porque você quer beber. Não é porque o seu pai bebia, não. Mesmo você sabendo que seu pai se deu mal com a bebida, mas você bebe. E Ezequias fez diferente. Ezequias obedeceu a Deus, a primeira providência dele. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi havia feito. Ele foi lembrado dos que foram obedientes. Ele foi se espelhar em alguém que cria em Deus, que cometeu erro. Davi cometeu alguns erros, é verdade. Mas ele se arrependeu amargamente, ao ponto dos seus ossos doerem. Ele diz que apodreceram os ossos dele, de tanta dor, daquele arrependimento do que ele tinha feito de errado. E se reconciliou com o pai. Mas Acais não. Acais, ele foi errado até o final, até acabar. Até não ter mais chance. E aí, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. O pai dele tinha fechado e tinha destruído tudo. Ele abriu os portões da casa do Senhor, ele se abriu para Deus verdadeiramente. Porque ele abriu os portões da casa do Senhor e reparou, consertou os portões e a casa. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, o Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, que o pai dele tinha deixado lá no santuário. Com idolatria, com imagens ali. Ele diz, tire tudo, limpe tudo, tire tudo que foi impuro. Porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. E o abandonaram. Ele está aqui falando com os levitas, com os sacerdotes, pedindo para eles se purificarem. Primeiro ele fala com os levitas, trouxe os sacerdotes e os levitas, falou com os dois. E aí ele disse, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o abandonaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas do templo. Não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém. E ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Ele falou para os sacerdotes e levitas como era que estava a situação de Israel. E hoje nós devemos refletir nisso. Como é que está o mundo? Porque
abandonou o Senhor. O mundo abandonou o Senhor. Os homens abandonaram o Senhor. Até o povo de Deus começou a se agradar do mundo. A achar que salvação é ficar rico. E que Deus tem a obrigação de enriquecê-lo. Esqueceu da verdadeira essência, da sua essência. Porque antes dos objetos, nós somos. Nós existimos porque Deus nos fez existir. Ele também fez o ouro e a prata existir. Mas você é mais valioso que o ouro e a prata. Porque você e eu, nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Mas o mundo esqueceu. Os homens esqueceram que são imagem e semelhança de Deus. Até o povo de Deus, a grande maioria do povo de Deus, esqueceu da essência. Ficou tão na religiosidade que esqueceu da essência. E quando abandonou o Espírito Santo de Deus, que deve reinar dentro de cada um de nós, aí começou a se engraçar com as coisas do mundo. Cuidado com as coisas do mundo. Até com as doutrinas do mundo. Se fugir desta palavra, não aceite. Não aceite. O que fugir da palavra de Deus, não aceite. Você deve se ater à palavra. Porque é nela, nesta bússola, que você chega até a verdade. E é assim que nós estamos, objeto de espanto. Todo mundo com muito medo, com incertezas. Nós estamos sem chão. Porque nós, sem nem percebermos, saímos da rocha e fomos para um chão de mentira feito por Satanás. Um chão de mentira. Tecnologia avançada, não sei o que mais lá, e vamos fazer isso e aquilo, a modernização e não sei o que mais lá, um tal do G5, que está repreendido pelo nome, no nome do poder do meu Senhor, no nome de Jesus. O Cristo está repreendido esse G5, essa nova ordem mundial, porque ela nega ao Senhor. Ela vai perecer. E quem se envolver com ela vai perecer junto. Tudo que for voltado a esse povo, a essa história, dessa coisa que nega a Deus, tudo que negar a Deus, ou criar um Jesus de mentira, um Jesus permissivo, que aceita o pecado. Se inventar esse Jesus permissivo, pecador, que gosta do pecado, não aceitem, não queiram nada com isso, porque senão vocês vão perecer. A porta é larga, viu? É muito mais fácil entrar numa falsa igreja. É muito mais fácil acompanhar um evangelho light. O evangelho do oba-oba. Pode pecar que ele já morreu por você. Cuidado que esse evangelho está levando você para o inferno. O verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, ele fala a verdade. Que Jesus veio ao mundo para morrer por nós, pagando o preço dos nossos pecados. Então, todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos e não voltar a pecar,
e que tiver Jesus Cristo como Senhor da sua vida e que disser não para as vontades da carne e sim para a vontade do Pai, este viverá. Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas tem que entender. O caminho é pela cruz. Jesus Cristo disse: aquele que quer vir a mim, pegue a sua cruz e siga-me. Não tem história dessa facilidade, dessa mentira que estão inventando, não. Porque só diz Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. Por isso que ele se entregou por nós. Ele se fez homem e morreu por nós. Ele é justiça. Agora, peraí. Ele disse que tem que nascer de novo. Ele disse que tem que deixar que o Espírito é que conduza você e não você mesmo se conduzindo. Porque a sua tendência natural da carne é correr para a morte. Ele está dizendo para você, diga não para a carne e volte-se para mim, que você terá vida. Mas Ezequiel, olha que reinado vitorioso de Ezequiel. Ezequiel não fez como o pai dele, Acais. Ele se espelhou nos que vieram antes do pai dele e que foram fiéis. Fiéis. Que quando pecavam, se arrependiam dos ossos doerem, apodrecerem de arrependimento. E não voltavam a pecar. E ele foi e agiu certo. Ele continua explicando. Porque eis que os nossos pais caíram à espada e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido. Muito bem, Ezequiel. Ezequiel é o profeta. Eu dizendo Ezequiel, é Ezequias. Como ontem desculpem, irmãos, eu falei que ontem era 10 de outubro de 2021, quando na verdade era 10 de abril de 2021. Nós estamos no mês de abril de 2021, hoje são 11. Então, olha que coisa linda que Ezequias disse, o rei Ezequias disse: agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Aí ele foi se organizar com Deus, se reconciliar com a vida, para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Oh, meu Deus, que coisa linda. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Porque naquele tempo queimava incenso, ainda precisava do sacrifício, do holocausto. Jesus não tinha vindo ainda. Aqui eu estou falando em 2 Crônicas, no Velho Testamento. Mas o que nós devemos entender é que Deus nos quer a serviço dele. Ele não precisa do nosso serviço. Nós que precisamos servi-lo, como? Ajudando ao nosso próximo. Porque lá no dia do julgamento, ele vai perguntar a você: tive fome, me desse de comer? Tive sede, me desse de beber? Estive doente, preso, você foi me visitar? Vai haver essa pergunta, então nós devemos servi-lo. Nós devemos ser ministros do Senhor. Todos nós temos missão, uma missão muito valiosa que Jesus Cristo falou. Ide ao mundo e pregai o evangelho, a verdade, a boa nova para toda criatura. Nós temos que pregar esta verdade. Jesus pagou o preço
dos nossos pecados arrependidos. Nós devemos nos arrepender. Se ele não tivesse pago o preço do pecado, mesmo que você não ia nem se arrepender. Primeiro porque o Espírito Santo é quem dá consciência do pecado. É quem faz com que a gente se arrependa. Se a gente não estava nem com o Espírito Santo, não se arrependia, todo mundo ia para o inferno, para a morte eterna. Que estão inventando agora que não existe. Existe sim. Tem na palavra de Deus, Jesus Cristo explicou. Lá é o lago de fogo ardente, onde tem ranger de dentes, sofrimento, muitas lágrimas e dor, eternamente, queimando no fogo, lá com o cabra, o ruim, que eu não gosto de dizer o nome dele, o sujo, o impuro, o nosso inimigo mortal, que lançou um vírus mortal, chamado pecado, por causa do vírus da incredulidade, que é muito mais perigoso do que este vírus da pandemia. Então ele falou isso. Vamos nos organizar. E aí os levitas foram fazer aquilo que o rei falou. E aí Ezequias, no 29, no capítulo 29 de 2 Crônicas, versículo 29, começa dizendo que Ezequias restabelece o culto. Vamos restabelecer o nosso culto ao Senhor? Vamos, igreja. Vamos restabelecer o nosso culto ao Senhor? Vamos ver como foi que Ezequiel fez, para que a gente entenda como nós devemos fazer. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada. Ou seja, faça isso cedo, agora, comece. Não fique esperando, não. Não fique pensando, eu vou fazer quando a pandemia passar, aí é que eu vou fazer isso, isso, isso. Comece. Comece. Quando o Senhor me acordou na madrugada do dia 22 de março de 2020 para fazer este canal, quando eu disse a ele, pronto, eu vou fazer teologia, aí eu vou falar. Não. Ele disse, é para começar logo. Você pode até fazer, mas tem que começar. Comece. Comece. Comece a restabelecer a sua relação, o seu culto ao Senhor. Comece logo. Porque o Senhor disse para mim, não, você pode até fazer teologia, mas você vai começar. E tem mais uma coisa, eu gosto de acordar à tarde, e ele disse, é pela manhã. E ontem eu estava ouvindo uma pregação que o pastor dizia isso, que nós devemos buscar a face do Senhor logo pela manhã. Ele disse, leiam a Bíblia logo pela manhã, que seja a primeira coisa que você faça. A primeira coisa é buscar o Senhor. A primeira coisa. E Deus me fez fazer isso. Porque quando ele disse que era pela manhã. E eu estou fazendo isso pela manhã. Já faz 1 ano e alguns dias. Graças a Deus. Desde o dia 5 de outubro, 5 de abril. Desde o dia 5 de abril de 2020, que nós começamos. Foi o primeiro vídeo. E graças a Deus, hoje já é 11 de abril de 2021. Ezequias restabelece o culto. Vamos ver como. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Foi ao encontro. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, porque precisava sacrificar. Porque ainda Jesus não tinha vindo. Nós não vamos precisar sacrificar. Ele já foi sacrificado por nós. Ele já se sacrificou por nós. Como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá, de toda a cidade. E ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram sangue e aspergiram sobre o altar.
Mataram os carneiros e aspergiram sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação. E estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel. Este sacrifício já foi feito lá na cruz por nós. Porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e o profeta Natã, que era no tempo de Davi. Do jeito que o profeta Natã disse que fizesse os levitas, que cantam louvores a Deus, porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas estavam em pé com instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem o holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Ficaram ali, adorando a Deus. Hoje, como não precisamos sacrificar, porque já houve o sacrifício santo do próprio Senhor, nós devemos entrar na presença dele e adorá-lo, glorificá-lo com salmos e hinos espirituais. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram ao Senhor. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Adoraram. E lembrem-se, porque hoje o mundo está tão perdido que vidente hoje é coisa de misticismo. Não era misticismo, não. Nesse tempo aqui era porque Deus dava visão. Aí chamavam eles de videntes. Pela visão espiritual, pela revelação, pela profecia do Senhor. A visão é diferente desse misticismo daí, viu? Então, o Asaf, ele era o vidente porque Deus deu visão espiritual a Asaf. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram ao Senhor. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagrem ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação, de graças à casa do Senhor. Ele deve morar aqui, dentro do seu coração. Ele deve morar aqui. É aqui. Essa é a morada do Altíssimo. Nós vamos para a igreja nos reunir, nos congregar como irmãos, nos alegrar na presença do Senhor. Mas Ele já está reinando. Todos vão até lá e se encontram e adoram a Deus. Mas lembrem-se disso. É aqui que vocês devem trazer o sacrifício da renúncia do pecado. Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças e todos os que estavam de coração dispostos trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto é holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Faltava sacerdote para conseguir atender a tantos holocaustos que chegavam.
faltavam sacerdotes. E hoje está faltando sacerdotes. Nós temos que nos colocar na posição de servos do Deus Altíssimo, socorrendo outras vidas, falando a verdade para aquele que está na mentira, na ilusão, no engodo, no misticismo, nas crendices. Nós que temos a obrigação de abrir os olhos deles, como povo de Deus, que nós somos. E aí, faltavam sacerdotes, tinham poucos sacerdotes para tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, os seus irmãos, os levitas, os ajudaram. Até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificassem. Todos os sacerdotes devem andar santificados. Aí você diz, mas eu não sou sacerdote. E quem disse? Você precisa entender que Jesus já morreu por você e por mim. E que esta verdade você deve passar para outras pessoas. Que era o serviço dos sacerdotes, falar a verdade da palavra de Deus. Nós temos o sacerdócio, que é servir e adorar a Deus, socorrendo os órfãos, as viúvas e os necessitados. Principalmente necessitados da palavra, da verdade, porque não conhecem. Às vezes tem tanto dinheiro, tanto conhecimento de coisas científicas, mas não conhece o mais importante. O seu início, a sua essência, de onde você veio. Por isso que quando os cientistas estudam muito, se entregam ao Senhor. Entendem que tudo é muito perfeito para ter sido de uma explosão, resultado de uma explosão. É claro que não. O verdadeiro conhecedor, o cientista, o livro que eles vão valorizar mais vai ser este. Eles vão dizer, de todos os livros que eu li, todos eles, toda a ciência apontava para este livro. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eles vão dizer sim. Porque todo conhecimento humano aponta para o Criador. Porque antes de existir este mundo material pequenininho, esse que a gente pega, esse mundo, existe o mundo espiritual, que sem ele jamais existiríamos. Nós somos resultado da vontade do Pai. Do mundo espiritual nós viemos e vamos voltar para ele. Quer queiramos, quer não. Não tem para onde correr. Essa veste aqui do Espírito, ela reveste o Espírito que está aqui em nós. Tem prazo de validade por aqui. Pode demorar 100 e muitos anos, mas tem prazo de validade. Agora o nosso Espírito vai voltar para o mundo espiritual, de onde nós somos. Aqui somos peregrinos, com uma missão. Uma missão, todos nós temos. Então aí, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem. Todos nós devemos nos santificar, não tem para onde correr. Precisamos dizer não ao adversário de nossas almas. Ele já perdeu. Ele já perdeu. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado. Foi a última coisa que Jesus disse. Está consumado. O reino de Deus foi consumado na cruz do Calvário. Porque foi ali onde ele nos resgatou do império das trevas. E nos entregou a verdade. Através do Espírito Santo que veio para a terra. É o Espírito Santo que nos avisa que nós não somos só esse pedacinho de carne. Nós temos um Espírito que é eterno. Onde você quer passar sua eternidade? Na vida ou na morte?
Com Deus ou sem Deus. Mas tem uma eternidade para você viver. Tem que se santificar. E foi o que eles fizeram. Se santificaram. Do que os sacerdotes, sim, os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim, se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram. O resultado da conciliação com Deus, de andar com Deus e da reconciliação daquele que estava longe e volta para ele, é a alegria. É muita alegria! É muita alegria! Quando sentimos a presença dele. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Mas eles começaram a sentir alegria, uma coisa que eles não tinham no tempo de Acais. Não tinham. Mas no tempo de Ezequias, o rei Ezequias, que foi fiel ao Senhor, houve alegria. Por isso que eu digo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós devemos pedir a Deus que levante homens, líderes na nossa nação que temam ao Senhor. Que sejam honestos, para que nós possamos adorar a Deus com liberdade. O socialismo, o comunismo, com a conversa mais bonita do mundo, nega a Deus e não dá liberdade. Procurem saber sobre estas nações que estão na ilusão do comunismo. Vai saber como é que estão os jovens lá. Olha, jovem, vai procurar saber, pesquisa. Veja a situação deles lá. Porque lá não tem essa história de falar em Deus, não. Se falar em Deus, eles cortam a cabeça, acabou o assunto. É trevas, é escravidão, é sofrimento. É a imitação do inferno, porque tem gente que diz o inferno é aqui, não é não, viu? É imitação. A pior situação que esse povo está sofrendo nesses países, na Venezuela, na Bolívia, a Argentina está entrando de sola, está sofrendo muito já. Então, isso que está acontecendo com eles é só imitação do inferno. Imitação do inferno. Não queiram entrar nessa história, não. Vamos buscar andar em santidade, buscar a verdade, procurar líderes que amem a Deus, que confessem a sua fé em Deus, que realmente proclamem essa verdade, chame o povo para andar em santidade. Essa nação ela é muito feliz e abençoada. E esta de Ezequias foi muito feliz. Muito feliz. Tentaram atacar o reinado dele, foi perdido. Deus mandou só um anjo até o arraial, onde estavam os assírios. Morreram 185.000 homens no exército inimigo, porque Deus mandou um anjo. Oh, aleluia! Vocês estão entendendo que a gente tem que buscar o Senhor? Aquela nação ímpia pereceu. Eles tiveram que fugir. Aquele povo, quando soube que todo o exército, 185.000 soldados morreram por causa de uma ordem de Deus. Só um anjo. Vá lá, vá você lá e resolva. Porque eu quero proteger o rei Ezequias pela sua fidelidade, por andar em santidade e por chamar o povo para andar em santidade, porque ele renovou a aliança comigo. Proteja, Deus protege. Só foi um anjo e resolveu tudo. E o povo de Deus venceu. Foi vitorioso.
Porque Senaqueribe, o rei da Síria, ainda mandou na ameaça dizendo: olha, esse Ezequias vai perder, vocês vão perder se for na história dele. Porque ele jogou fora todos os deuses, ficou só com um. Oh, glória! Mas foi aí a vitória de Ezequias. Porque só há um Deus, o Criador dos céus e da terra. E por isso, Senaqueribe viu o exército dele todo destruído. E viu que não podia lutar contra Ezequias, o rei Ezequias. Porque o rei Ezequias estava debaixo da proteção de Deus. Por quê? Porque buscava andar em obediência, temendo a Deus. Por isso que nós devemos orar sempre pedindo a Deus: Pai, levante líderes que temam a Ti, para que a nossa nação seja protegida pelo Senhor, abençoada pelo Senhor. E aí, graças a Deus, aí Ezequias vai e diz: agora que nós organizamos a casa do Senhor, vamos celebrar a Páscoa. Aqui, lembrem-se, toda a celebração da Páscoa sinaliza para Cristo, para o Messias, para o sacrifício vivo, que depois do sacrifício dele, não se precisou mais sacrificar nenhum animal. Olha que poder. E ele foi celebrar a Páscoa. Chamou o povo para celebrar a Páscoa. Mandou cartas para que todas as províncias tomassem conhecimento. E eles celebraram a Páscoa e se alegraram no Senhor. Oh, Jesus! Os mensageiros, estou lendo 2 Crônicas 30, a partir do versículo 6. Os mensageiros levaram as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: filhos de Israel, voltem-se para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Ele diz: vocês que sobreviveram, voltem-se para o Senhor. Oh, meu Deus, voltem-se para o Senhor. Não tem uma terceira opção. Cuidado. Essa pandemia está acabando. Minha preocupação é o depois da pandemia. É quando tudo estiver calmo. Quando a tempestade passar completamente. Minha preocupação é de você não ter aprendido a lição. E perder esta grande oportunidade da vida eterna, da salvação. Só é salvo quem anda com ele, quem faz dele o seu Senhor e Rei. Esse terá um Salvador, terá a vida eterna. E a carta dizia: não sejam como os seus pais e como os seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus pais. Foi por isso que ele os entregou à desolação, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como os seus pais. Entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário. Entrem na presença dele. Entrem na presença dele. Venham ao seu santuário que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus, o nosso Deus. Mas aqui na carta ele disse: o Deus de vocês. É porque eu não consigo dizer só o Deus de vocês. Ele é meu Deus. Ele é tudo para mim. Ele é o meu Senhor. O meu Salvador. E ele disse: sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. Porque se vocês se voltarem ao Senhor,
Os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos, e eles voltarão a esta terra. Sabe o que ele está dizendo? Lembrem-se que se vocês se santificarem, serão abençoados vocês e seus irmãos que estão no cativeiro ainda, que não conhecem a verdade, que estão agora em presídios espirituais e às vezes em presídio mesmo, por causa da prisão espiritual, que estão agora em casas de prostituição, em casas de tráfico de drogas. Entendam isso, são eles que serão agraciados com a salvação se nós nos santificarmos, entrarmos na presença do Senhor, ficarmos na brecha pedindo a misericórdia do Senhor. Estas pessoas serão salvas, serão alcançadas, serão abençoadas por Deus, serão libertas do cativeiro de Satanás. Olha que coisa boa! Quando você se santifica, se separa do mundo e anda em comunhão com Deus, sem julgar o seu próximo, acontece uma coisa muito linda. É que outras pessoas serão alcançadas através do seu testemunho e de suas atitudes. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para Ele. Esta foi a mensagem. E aí, eles foram. Só que algumas dessas pessoas que foram participar da Páscoa foram impuros. Ainda foram sujos espiritualmente. Não tinham entrado na purificação. Estavam ainda impuros. E eu achei tão lindo o que Deus fez no coração de Ezequias. O coração de Ezequias se condoeu que aquelas pessoas, porque ninguém podia celebrar a Páscoa impuro, porque perecia. Aí ele diz, porém, Ezequias orou por eles, dizendo que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Perdoe, Pai, porque na verdade eles precisam. Olha que coisa importante, intercessão. Nós devemos interceder uns pelos outros. E só Deus pode, só Jesus, o Cristo, pode interceder por todos nós a Deus. Porque só Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo, foi quem morreu por nós. Aí só Ele pode. Mas nós, enquanto estamos aqui na terra, podemos interceder uns pelos outros. Podemos nos ajoelhar diante do Senhor e dizer, Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscá-lo, ainda que não purificados, segundo a exigência do santuário. Porque aquela exigência que Moisés ensinou, que eles ficaram fazendo, que tinha no santuário, era simbolizando essa purificação que através do sangue de Jesus nós somos purificados. Pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados. Somos purificados e podemos entrar a qualquer momento na presença do Senhor. Porque Jesus, o Cristo, já morreu por nós. Agora já é um tempo muito melhor do que o tempo de Ezequias. É mais fácil. Porque o véu já foi rasgado pelo sangue de Jesus, o Cristo. O véu foi rasgado.
Então hoje nós podemos entrar na presença do Senhor. Os templos ainda estão com limitação de entrar, alguns ainda não podem abrir, não é? Mas não precisa. Você pode entrar na presença do Senhor agora. Você pode reservar um lugar. Quando terminar esse momento da gente, você vai a um determinado lugar da sua casa e eleja aquele lugar para ser o altar do Senhor, o lugar onde você vai e você entra na presença dele. Aí você chega nesse lugar e comece a conversar com ele. Peça a reconciliação, diga: Senhor, me revela onde eu preciso melhorar. Mostra-me, Senhor, porque eu não quero te desagradar. Eu quero realmente me separar do pecado. E eu sei que eu sozinha ou sozinho não posso. Mas eu sei que o teu Espírito Santo veio à terra por causa do sacrifício da cruz. E basta que eu peça que o Senhor faça morada. O teu Espírito pode vir, pode ocupar esse lugar no meu coração. Limpe ele, pode tirar o que não vem do Senhor, pode tirar. Limpe, meu Pai. E agora eu quero ter uma nova vida. Eu quero nascer de novo. Eu preciso que o meu nome seja escrito no livro da vida. O Senhor escreva meu nome. Escreva meu nome no livro da vida. Eu quero viver para sempre. E eu quero que o Senhor reine aqui. Senhor, me ensina, Paizinho, como te agradar. Me dê forças para não cair em tentação. Porque eu quero te obedecer. Eu quero ter uma aliança eterna com o Senhor. Que nasceu hoje, a aliança começou agora, mas será para sempre. Ore assim. E diga mais, muito mais do que está cheio o seu coração. Desabafe com o Pai. Reclame. Diga para Ele onde está doendo. Chega e diga: Pai, está doendo nessa área. Eu estou sofrendo nessa área. Ajuda-me, Senhor. E Ele vai te abençoar. Ele vai te ajudar. E aqui, quando ele intercedeu pelo povo, ele orou pedindo a Deus para perdoar as pessoas. Eu vou terminar lendo o que eu comecei lendo. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Devemos pedir ao Senhor: Pai, Paizinho, sara a nossa terra. Começa, meu Pai, limpando a gente, tirando as feridas do pecado, tirando todo o mal, todo o lixo, toda a imundície que Satanás colocou no nosso coração. Deus começa sarando essa parte espiritual, porque quando Ele sara o espírito, quando Ele limpa, Ele tira todo o lixo, todo o pecado, aí Ele sara o nosso espírito, sara o nosso corpo, sara as vestes do espírito. Ele sara a nossa terra. Você crê? Ele sara a nossa terra. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Há muito poder na oração do justo. Há muito poder. Vamos orar, irmãos. Antes de orar, hoje eu quero ler o testemunho da irmã Marcele Aparecida. Ela disse: a paz do Senhor, amada. Sou de Caldas Novas, Goiás. Porém, já morei em Natal.
Quero aqui contar meu testemunho. O Senhor me deu uma segunda chance de viver. Tive Covid, fiquei isolada em casa por 11 dias. Voltei ao médico e ele me disse que tudo estava bem e que dentro de 3 dias eu poderia retomar minha rotina. Às 4 da tarde, perdi o ar. Cheguei ao hospital com a saturação menos de 80 e só caindo. Menos de 80 e só caindo a saturação. Fui hospitalizada com o pulmão comprometido em 40%. Fui direto para o oxigênio. Com 3 dias, meu pulmão foi de 40 para 60 de comprometimento. E depois para 70. Comecei a perceber que estava chegando o meu fim. Logo me entubariam. Foi quando, saindo do local da tomografia, para dentro da ambulância, pedi ao Espírito Santo. Meu Deus, como tem poder. Como o Senhor é grande. Aí ela pediu ao Espírito Santo que pegasse na sua mão e não soltasse mais, pois estava com medo. E ela pediu, e que se fosse para ela partir, que o Senhor desse paz para ela, tranquilidade, e que confortasse a filha dela. E se não fosse, que ele falasse com ela. Ela disse, Senhor, fale comigo, eu queria ouvir dele. E naquela mesma noite, na madrugada, um anjo me visitou ao lado da minha cama e falou comigo. Aí o anjo falou o seguinte, por que está ansiosa, preocupada? Descansa. Oh, aleluia! Ele disse, apenas descansa, pois sua doença não é para a morte, e sim para cumprir a missão que tenho para você aqui na terra. Fui acordada, aí ela acordou, fui acordada pela plantonista, pois eu chorava, ria e respondia a ele. E as 2 pacientes do meu quarto e plantonista não viram nada. No outro dia, contei à minha filha que esse anjo tinha a face do meu ex-genro. O anjo que Deus mandou para falar com ela, para encorajá-la, para dizer que ela não era para a morte aquela enfermidade, mas para a vida. Ela disse que o anjo tinha a fisionomia, a aparência do ex-genro dela, do ex-marido da filha dela. Aí ela disse que avisou a filha, falou para a filha isso, né? Minha filha entrou em contato com ele, pois ele é de Natal, e minha filha também, e ele entrou em contato com a direção do hospital e com a médica de plantão. Ele trocou o meu medicamento, então ele é médico também. E aí ele falou com a médica do plantão aonde estava essa irmã. Ele trocou o meu medicamento e, para honra e glória do Senhor, hoje estou aqui com 18 dias de alta, contando a vocês o meu milagre. O meu milagre. E o quanto Deus é grande, o meu Deus, ela disse. É verdade, irmã Marcele. Meu Deus, que Deus maravilhoso. Deus, o nosso Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Oh, glória, estás aqui, movendo os corações, te adorarei, te adorarei. Oh, meu Deus, como tu és lindo! Deus é lindo, é maravilhoso. E ele curou a irmã. Ele enviou um anjo que falou com a irmã. E a plantonista veio porque ela estava sorrindo, chorando e falando. Quando a plantonista chega, não tinha ninguém com ela na visão da plantonista. Na verdade, o anjo do Senhor entregou. E quando ele mostrou a face, como que fosse do médico, que é ex-genro dela,
Ela fala para a filha. E aí o ex-genro toma conhecimento, procura saber o medicamento dela, pede para mudar o medicamento e ela está curada. Ela mandou esta mensagem, completou 18 dias de alta, para a honra e glória do nosso Deus. É assim que Deus faz. Oh, aleluia, glória a Deus! E assim eu creio que Deus vai curar a mãe de Jamaci, que está com infecção urinária, com um problema de gástrico também, internada, e Deus vai curá-la, vai curá-la. Dona Virgínia, Deus vai curar a senhora. Deus é bom! E Ele vai curar a senhora. Ele curou a senhora de um câncer. Lembra? Ele curou a senhora do Covid. Lembra? E agora Ele vai curar a senhora do que a senhora tiver enferma. No nome de Jesus, a senhora será curada. E vai glorificar o nome dEle no culto aqui em casa, se Deus quiser. Porque quando passar tudo, eu quero adorar a Deus. Eu quero celebrar com alegria a nossa vitória. No nome de Jesus, o Cristo. Eu creio que Deus vai completar a obra de cura na vida de Darcos Alexandre. Eu creio. Deus vai. Você está demorando um pouquinho mais no hospital, Darcos, para que o seu testemunho seja completo. Porque ainda tenho que trabalhar. Oh, aleluia! Ainda tem coisa. Ainda tem coisa aí para fazer. Que Deus revele. Que Deus te revele, Darcos. Que revele a sua esposa o que é. Tem mais alguma coisa. Aí você vai receber a alta. Deixe Deus completar a obra. Ele sabe o que está fazendo. O nome do Senhor será conhecido naquele que ainda desconhece a verdade. Através do seu testemunho. Oh, aleluia! Joelba. Pastora Jane pediu oração por Joelba, infecção urinária, internada, numa situação delicada, com órgãos comprometidos. Mas eu conheço um Deus que a irmã conhece. A irmã Jane sabe quem é. Que ele dá órgãos novos. Ele restaura a saúde. Ele é o médico de todos os médicos. Foi ele que fez existir o homem. Ele conhece o nosso corpo melhor do que nós mesmos. Eu não sei quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, mas ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, na sua também. Temos que entender que o céu reina. Que o mundo espiritual é muito maior do que o mundo material. E que Deus está no controle, no comando. Não perdeu o controle, não. Ele está no controle de nossas vidas. Nós cremos no Deus que tudo pode. Não é, pastora Jane? Pastora Jane diz muito isso. Nós cremos no Deus que tudo pode. Ela diz, eu creio no Deus que tudo pode. Tudo pode. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, a Ti toda honra, toda glória, toda gratidão, Senhor. Que testemunho lindo, Senhor. Que testemunho lindo da irmã Marcele. Senhor, abençoa esta família. Abençoa a vida deles, toda a parentela dela. Abençoa, meu Deus. Faz o teu milagre. Faz coisas lindas ali. Revela-te, ó Pai. Mostra o teu querer na vida de Marcele. Oh, Deus lindo.
Eu te agradeço por tudo. Eu te glorifico. Eu te agradeço, meu Pai. Porque o Senhor estendeu a sua mão sobre a terra. E o Senhor está fechando as UTIs, esvaziando, sarando as pessoas. Pai, eu te agradeço por cada cura, por cada pessoa salva, por cada testemunho. Porque eu sei, Pai, que nós somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E nós vamos sair desta pandemia e desta crise. Todas as crises que nós estamos enfrentando, crise moral da sociedade. A sociedade está fragmentada, está completamente pervertida. Quando o Senhor nos livrar destas crises, nós sairemos muito mais fortalecidos como igreja do Senhor. A tua igreja, Senhor, ela ecoará sobre toda a terra, dizendo: o meu Senhor reina e o meu Senhor vive, e por fim se levantará sobre a terra, que é tão pequenininha, mas o Senhor, apesar de tão pequenos que somos, nos ama. E eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço por tudo, eu te glorifico. Eu te exalto, eu te adoro, Senhor, e te agradeço. Eu sei, Pai, que grandes coisas estão por vir, que grandes coisas vão acontecer na tua igreja, que a tua igreja será avivada, cheia do teu espírito, que o teu povo vai se reconciliar com o Senhor, de uma vez por todas. Será um povo alegre, um povo cheio da tua graça, um povo que não vai mais olhar para o mundo vislumbrado com o mundo, mas vai olhar para o mundo com misericórdia, clamando pela salvação dos cegos, clamando que o Senhor abra os olhos espirituais dos cegos e não se misturando com o pecado. O Senhor está tornando a nossa igreja muito mais fortalecida agora. Nós te agradecemos, Pai, pela dor, pelas lágrimas, por tudo que passamos, porque é assim que nós estamos entendendo muito mais do teu amor, muito mais do teu poder e da tua misericórdia. A ti, minha eterna gratidão, toda honra, toda glória e toda adoração. Receba, Senhor, no nome do teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, receba a nossa adoração e o nosso pedido de cura sobre estas vidas e sobre todas as pessoas que estão enfermas agora. No nome de Jesus, o Cristo, que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Fiquem na paz do Senhor e meditem nesta palavra. Amém.